sobre a geração Z é um mundo dentro do mundo, é um mundo à parte. Eles vivem no outro mundo, fora da gente. Então são modelos comportamentais onde há uma dificuldade grande da gente lidar. Por isso que eu falo, são os fatores externos. Eu olhando para eles é um fator externo. E eles olhando para mim, eu sou um fator externo para eles. Então assim, se eu quiser achar que eles são anormais, eles olham para mim e acham que eu sou o quê? Anormal. Uhum. É aquela frase lá, Cassião, que a ambiência em que nós estamos, as pessoas com que nós nos relacionamos, determina a construção do destino da nossa vida. Obviamente, o que vem para cima, comportamento, capacidades, crenças, identidade, espiritualidade, bem firme, forte, robusto. Agora, se eu já começo no ambiente tóxico, o que vem em cima, bem frágil, vulnerável. Então, Sim. aí você tem o seu comportamento. A ambiência faz parte, mas eu acho que ela te afeta, né, de certa forma, se você permitir isso. Se você estiver desestruturado. Que nós precisamos entender sobre ecologia humana, entender melhor, né, quais são os impactos desse meu comportamento. Ah, mas é meu. Sim, mas qual é o impacto que esse comportamento seu terá na vida das pessoas? Ei, chega aqui que eu tenho uma novidade muito legal para você. Você já sabe que a Newcastle é a escola de inglês mais bem avaliada do Brasil. Isso no Google e em todas as mídias sociais. E agora nós temos uma novidade muito legal. A Newcastle, nós estamos com um curso de inglês na Hotmart. São mais de 150 videoaulas que foram gravadas por mais de 10 professores de todos os níveis, do básico ao avançado, inglês britânico e americano. Todas as aulas com material em PDF para você baixar e acompanhar as lições, exercícios interativos e o principal, o valor, tá praticamente de graça. R$ 127,00. Taxa única para você praticar o seu inglês todos os dias. Aponte a câmera do seu celular aqui no QR Code da tela e seja bem-vindo a Newcastle. Você não vai deixar essa oportunidade passar, né? Gratidão, galera. Valeu! Fala, galera. Vem chegando aqui para o Podcastle TV. E aí, Medina? Hoje, mais um capítulo extraordinário que nós vamos aprender com o nosso querido mentor. Cássio Corazari. Esse cara é da gringa. E aí, Cássio? Já é da casa. Cássio é da casa, é o convidado mais que especial aqui. Já curte, comenta, compartilha, porque vai ser produtivo hoje, hein, Du? Segue nós nas mídias sociais, no Instagram. Dá uma moral pra gente aí, né, Medina? Só para compartilhar um conteúdo, ganhar seguidor. E aí, Cassião? Tudo em ordem? Tudo em ordem, Cassião. E você? Tudo maravilha. Tamo junto, Cassião? Mais uma. Mais uma. Vamos explorar alguns assuntos, né? Hoje é um assunto extremamente amplo e complexo, mas é o que rege a sociedade desde quando o ser humano existiu na Terra. Sim. Cassião, antes da gente entrar nesse assunto, você fez aqui uma demonstração, né? Agora no mês de março, da sua constelação. Uhum. E agora teremos outra no dia 24 de maio? Sim, uma vez cada 2, 3 meses a gente está fazendo. Então, agradecer mais uma vez a Newcastle, né? Por muito gentilmente contribuir nesse projeto, que é um projeto grandioso, e graças a você estamos aí. Estamos aqui, Cassião, a honra é nossa de ter você aqui com a gente, de verdade, compartilhando todo o conteúdo, vindo aqui e fazer a constelação aqui com a gente, aqui na Newcastle. E quem quiser conhecer um pouquinho mais aí do trabalho do Cássio, dia 24 de maio, Cassião estará aqui com a gente, demonstrando. E eu falo, galera, assisti 2 e é algo
extraordinário. Difícil de explicar. Difícil de explicar. Mas para enxergar e ver, não tenho o que contestar. Não. E transforma. Você vê ali a galera muito impactada. Sim. Mas vamos lá, vamos falar sobre o tema de hoje. Tema complexo, Cassião. Comportamento humano, Cassião. O que seria a sua visão aí? Então, até aproveitar, né, a ideia de trazer esse assunto, é um assunto extremamente amplo, né? Tudo que eu faço está na área do comportamento humano. Eu vim da área da engenharia para dar aula de matemática. Não cheguei a dar uma aula até hoje. E dia 2 de fevereiro eu completei 35 anos na área do comportamento humano. 35 anos ininterruptos. Nunca parei um mês, nem para férias. Só vivendo... É um propósito. Eu chego a não acreditar quando eu penso nisso, até muitas vezes. Acho que não é verdade. Mas exatamente, 1990, eu acho que até um pouco antes. Mas eu começo a computar mesmo desde 1990. Medina não era nem nascida. Não. Que isso, hein? Não habitava nem esse planeta maravilhoso. Aí Você veio para já. esse planeta e enfeitou. Você já. Que isso, hein? Você já estava aqui. Então, e assim, falar de comportamento humano é algo assim que as pessoas falam, como que se define comportamento humano? É algo assim até difícil para criar uma frase que você possa definir. Eu acho que até insano alguém que consiga definir o que é comportamento humano. Porque tudo na nossa vida está atrelado a comportamento, né? Então nós vivemos, muitas vezes, com regras e valores e critérios. Isso tudo são alicerces que regem os comportamentos humanos. Então, assim, desde os momentos primórdios de que o mundo existe, desde a época de Jesus Cristo e tudo mais, tudo ali já era comportamento humano, né? As ações, as atitudes que as pessoas têm são impulsos de comportamentos. Existem comportamentos que estão atrelados a movimentos internos, né? Que já vem na nossa própria genética, que cabe a nós decidirmos, ok, eu gosto, ok, eu não gosto. Certo. É da nossa função. Existem aqueles outros que vêm do mundo externo, que a gente reage a eles. E aí temos que olhar da seguinte forma: como é a minha reação diante desses comportamentos que vêm do mundo externo, que vêm daqui, que vêm daqui, que vêm dali, de qualquer lugar do mundo externo. Eu estou satisfeito com a minha reação? É assim que eu quero? Ou eu estou reagindo de forma impulsiva, muito no emocional, e o que acontece com a minha reação não está adequado com aquilo que eu acho saudável para a minha vida. Então tem dois olhares para isso: entender esse mundo interno e entender a reação que vem do mundo externo. Aquelas que eu não tenho muito poder, mas eu tenho o poder de como reagir a elas. Então é difícil trazer uma definição, mas a definição tem muito a ver com modelos que escolhemos e modelos que herdamos na nossa vida. E nós seguimos, existe todo um processo científico para entender isso, né? Hoje tem, mas na época que eu comecei nem existia isso. Era tudo meio que suposição, baseado em percepção de como as pessoas reagem, como eu reparo comportamentos, como eu ressignifico a forma como eu penso. Tipo assim, Cassião, uma pergunta, hein? Eu vou tentar dar uma polemizada aí para ver a sua resposta, hein, Cassião? Tá. Não, a sua visão. Por exemplo, é o que você falou, o comportamento humano tem a parte interna, né? Que nós herdamos e tudo mais, que nós decidimos se vamos seguir ou não, mas tem a parte cultural. Então você pega aqui, aqui no Brasil, na teoria, a sociedade tem um comportamento humano padronizado. Você vai para a Arábia Saudita, é outro comportamento humano. Então, no mundo existe muito esses choques culturais dentro de uma empresa, você tem, dentro de uma organização, um comportamento humano. Dentro de uma instituição de ensino é outro, né? Tem as etiquetas de cada local.
E no mundo de hoje, assim, principalmente nos últimos anos, eu venho vendo muito vídeo na internet, principalmente até vídeos dos Estados Unidos, a grande maioria. Da cultura woke, por exemplo, eu sou um animal, então eu sou um cachorro e sai andando ali igual um cachorro, e tem uns vídeos de uns caras no shopping lá, sabe? Tipo, hoje, pô, eu sou homem, nasci em corpo de homem, São mas os hoje eu quero tênis. ser mulher e... Entendeu? O que você acarreta, tipo, isso daí? Alguma doença, assim, da pessoa não se enxergar aquilo que ela é biologicamente? Você acha que é algum trauma? Você acha que isso... É uma distorção de identidade. Uma distorção de identidade. Sim. E às vezes é difícil da pessoa entender isso, sabe? Ela acaba criando o estigma daquilo que você achar. Tudo isso que você falou são estigmas que eu posso rotular eu mesmo. Eu quero ser hoje. Que eu quero ser hoje, eu tenho problema, eu não sou normal, eu funciono desse jeito. Enfim, a pessoa, ela mesma se autorrotula de acordo com o que ela acha mais adequado. Mas é óbvio que no advento das redes sociais começaram sim a haver uma mudança gigante. Hoje nós falamos sobre a geração Z, é um mundo dentro do mundo, é um mundo à parte. Eles vivem no outro mundo, fora da gente. Então são modelos comportamentais onde há uma dificuldade grande da gente lidar. Por isso que eu falo, são os fatores externos. Eu olhando para eles é um fator externo. E eles olhando para mim, eu sou um fator externo para eles. Então, assim, se eu quiser achar que eles são anormais, eles olham para mim e acham que eu sou o quê? Anormal. Uhum. Né? Então, é assim. Agora, esses movimentos com comportamentos tão, vamos por assim, diferentes, né? Não muito comuns, precisa olhar se a pessoa não está querendo, no mundo hoje das redes sociais, tá querendo se aparecer, querendo viralizar, querendo curtidas. Uhum. Tem muita coisa que a gente olhar para isso, mas quando não existia isso, obviamente que a gente olhava para isso de uma outra forma, né? Hoje a gente não tem como medir isso só batendo o olho. Precisa de um microscópio para entender um pouco melhor todo esse conjunto de ações que faz com que a pessoa tome uma decisão de se comportar desse jeito. Porque assim, eu vejo que assim, além de muitos adolescentes, né? Medina até sabe mais o que significa cada... Você estuda mais sobre isso. Eu comportamento aprendo dos ouvindo meninos, você. os Therians. Mas hoje tem muito adulto fazendo isso. Tem. Esses dias eu vi uns vídeos lá, a mulher andando num shopping, e um cara lá, marmanjão, 40 e poucos anos, barbudo, engatinhando, e ela com uma coleira assim, arrastando o cara, sabe? Tipo... Falei, pô, assustador, né? Se não fosse, não. Ficava bom fazer assustador a dentro pessoa se sujeitar a isso. dentro de casa, dá para fazer. Entendeu? Mas no shopping já não é tão Já normal, não né? é adequado, Não né? é? Então, aí eu pensei, ou é tudo por curtida e vira... Mas até, pô, você viralizar dessa forma, você tá fazendo um papel... Eu só precisava entrevistar a pessoa para entender qual o prazer disso, né? Porque, assim, os impulsos do comportamento estão atrelados ao prazer. Né? Então, assim, a gente precisa entender. Eu preciso ter pelo menos 1 segundo de prazer para ter um comportamento, para justificar esse comportamento. Porque senão não justifica, né? Se a gente for entender que o olhar, desde quando nós nascemos, a nossa primeira conexão com o comportamento é a família. Primeiro, é a família. Sim, Então, assim, sim. aí quando a gente olha para a família, nós olhamos o quê? Para o comportamento do pai e da mãe. Nós temos que olhar também para todo o processo genético das dinâmicas celulares, que nós já falamos tanto aqui, né? Que é o que nós chamamos cientificamente de epigenética, que são os pensamentos, sentimentos, emoções e crenças que os pais já herdam para os filhos. E isso já está nele, isso já está nas células. Então, como uma criança de 5 anos se comporta do jeito que se comporta? Aquilo é dela? Obviamente que aquilo ainda não é dela.
aquilo é dos pais. Não se trata uma pessoa... Hoje, um pouquinho antes de vir para cá, passei num amigo meu. Eu gosto de passar lá, ele é um tapeceiro super humilde, mas um cara inteligente, eu gosto de bater papo com ele. Então, eu passei lá 10 minutos para conversar e estava falando sobre isso. Né? Ele tem um filhinho nessa idade, ele 5 anos, 4 anos. Todo o comportamento dessas crianças, nada é dela. Não adianta levar a criança no psicólogo. É certeza que se o psicólogo tiver um mínimo de sensatez, vai pegar o filho, o pai e a mãe. O filho vai ser só um elemento... Reflexo. Vai ficar ali por ficar, porque o filho não tem problema, a criança não tem problema. Quem tem problema são os pais. Uhum. Filho, criança, não tem problema. Criança tem problema depois que ela deixa de ser criança. A partir dos 7, 8, 9, 10, aí pode ter problema. Mas até antes disso, nada é dela. Tudo é dos pais. Então, quem tem que ser tratado não é a criança. A criança não tem problema. Isso é uma coisa que tem que ficar muito clara. Criança não tem problema. Tanto é que muitos de vocês que estão aí assistindo, que sabem de crianças que vão em psicólogos, o pai e a mãe vai junto. Na verdade, o pai está achando que está tratando da criança. Mas quem está sendo tratado? São os pais. Entendi. Então, a família é o primeiro elemento institucional que começa a modelar nosso comportamento. Qual é o segundo? Qual é o segundo, Cassião? A escola. Ah, ok. Pode ser boa, pode não ser. Hoje em dia nós sabemos tudo que acontece dentro do ambiente escolar, né? E na verdade, há tempos atrás não era assim, era escola mesmo, onde você tinha um comportamento de respeito com os professores, respeito com os colegas. Sim. Hoje não está assim, infelizmente, né? Mas é o segundo. E o terceiro, religião. Que influencia. Seja ela qual for, independente. A religião influencia, porque através da religião dá robustez das nossas crenças. Nós já carregamos crenças que vêm da família, carregamos crenças que os professores, direto ou indiretamente, acabam impondo para nós. Nós acabamos gostando de algumas e seguimos e fazemos isso se transformar num comportamento natural. E aí depois vem a religião. E na religião amplia-se dentro de um contexto espiritualista, né? O contexto das crenças. Isso tudo é bom, faz parte da vida. Depois aparece o trabalho e os amigos, não necessariamente nessa ordem. Às vezes o amigo vem antes do que o trabalho, às vezes o trabalho vem antes que os amigos. E eles estão meio junto e misturado ao mesmo tempo, né? O trabalho, você começa a ter... você falou um pouco sobre isso agora, né? No ambiente macro, né? Mundial, mas a gente pode trazer ele para os ambientes micro. Cada empresa que eu trabalho tem uma cultura organizacional diferente. Então, se eu for um ser flexível, eu me adapto a qualquer cultura. Se eu for um ser com comportamento engessado, enrijecido, eu tenho dificuldade de trabalhar em algumas organizações. Sim. Existem modelos lá dentro que são de quem? Normalmente, olhando para a parte da hereditariedade, do presidente, dos donos da empresa. E esses donos vieram quantos anos atrás, será? Como Sim. que era o comportamento há 50 anos atrás, há 60 anos? E Sim, de repente sim. isso já está enraizado dentro da empresa. E lá funciona assim. Aí é um sistema. Aí vem aqui o sistema Cássio e vai entrar naquele sistema empresa. Como vai ser o choque quando a empresa olhar para o Cássio e o Cássio olhar para a empresa? Vai dar casamento ou não? Entendi. Vamos observar hoje a dificuldade no mundo de agora até, a dificuldade que nós estamos tendo para contratar colaboradores. Eu vim de Vinhedo para cá hoje, eu assustei com tanta faixa e placa na estrada, em comércios,
Eu nunca vi isso. De colocar faixa na frente, estamos contratando, eu nunca vi. Por quê? Choque de valores, choque de gerações. Isso é uma coisa que precisa olhar muito para isso hoje. E aí os amigos, né, que também influenciam a gente, tanto para o bem como para o mal. Só que depende de como foi a sua estrutura robusta da família, da religião e da escola, a influência do amigo impacta menos. Porque eu já tenho meus valores bem inseridos dentro do meu sistema orgânico. Meus critérios, meus valores, meus princípios éticos e morais. Então, o que vem do mundo externo, pouco me abala. Agora, se isso estiver fragilizado, se eu não tenho nenhum propósito, nenhum objetivo de vida, eu vou abraçar o objetivo dele. Então, se ele me convidar para fazer algo inadequado, que a minha família, meus princípios familiares, que meus princípios religiosos ou meus princípios escolares não estiveram conectados a ele, eu acabo indo por um caminho que não é o caminho que eu quero. Porque quando eu não tenho um objetivo, quando eu não tenho um propósito, quando eu não tenho clareza dos meus comportamentos, eu abraço o comportamento de alguém, mesmo não sendo os meus. Né? Isso acontece muito nos movimentos, às vezes, religiosos. Né? Quantas pessoas a gente convida para ir na igreja com a gente, seja a religião que for, a pessoa está perdida, ela não sabe nem para onde ir. E aí você acaba, como a pessoa está perdida, você está fazendo um bem para ela, você está levando ela para um lugar onde ela pode encontrar recursos que ela não tem. Ela vai, mesmo sem saber para onde é direito. Sim. Né? Agora, a pessoa, quando tem bem clareza do que ela quer, é mais difícil de você fazer isso, porque ela sabe o que ela quer. Então, nós encontramos hoje nós encontramos pessoas bastante vulneráveis nesse ponto de vista. Né? Pessoas totalmente sem definição do modelo familiar, de modelo escolar, de modelo religioso, de modelos de amigos saudáveis. Amigos saudáveis não é aquele amigo que passa a mão na sua cabeça quando você está fazendo algo errado. É aquele que agrega valor e te fala, cara, se você está indo por esse caminho, você vai por sua conta. Eu não aprovo. Você é meu amigo. Nós vamos continuar sendo amigo, mas eu não aprovo. Esse é o verdadeiro amigo. Não adianta passar a mão na cabeça, vai mesmo. Acho que você vai ter sorte, viu? Ninguém teve até hoje. Mas acho que você vai ser o primeiro. Isso não é amigo. Amigo agrega valor. Amigo é parceiro, é amigo, é companheiro. Assim como uma esposa, como um casal. Né? Porque quando a gente fala de amizade, nós também falamos de relacionamentos. Relacionamentos Sim. interpessoais e relacionamentos afetivos. Para que serve isso? Para um agregar valor para o outro. Não é só para um contribuir com o outro e o outro não fazer nada para um. Que aí não é uma amizade. Tem que ter sincronicidade. Senão eu não sei se eu dou nome de amizade para isso. Mas as pessoas às vezes dão, né? Isso tudo monta o alicerce do comportamento humano. É a montagem, é o quebra-cabeça, eu diria assim, como chama aquele joguinho que você vai montando as casinhas? Eu sei. Sabe? É a montagem. Se a montagem aqui embaixo tá ruim, o que vem em cima vai cair. Vai cair, não é sustentável, não é forte. Não é forte, não dá. E assim, lembrar que o ser humano tem direito de escolhas, né? Escolher o caminho é um dos nossos direitos. Sim. Isso tem que ser bem enaltecido, né? É aquela frase lá, Cassião, que a ambiência em que nós estamos, as pessoas com que nós nos relacionamos, determina a construção do destino da nossa vida. Sim, porque nós falamos aqui, quando nós tratamos do assunto PNL, vocês devem lembrar, né? Falamos sobre os níveis neurológicos. A base do nível neurológico
é o contexto, é o ambiente. Tudo acontece em algum lugar. Agora, se eu estou num ambiente saudável, obviamente o que vem para cima, comportamento, capacidades, crenças, identidade, espiritualidade, vem firme, forte, robusto. Agora, se eu já começo no ambiente tóxico, o que vem em cima vem frágil, vulnerável. É a base. É o primeiro. A ambiência, o ambiente e o contexto é a base dessa pirâmide chamada níveis neurológicos de uma experiência comportamental. Aí sim, hein, Cassião? Já... Sim. Isso desenvolvido por Robert Dilts por volta de 1980, 85. Uma das maiores contribuições para olhar para os níveis neurológicos de uma experiência comportamental. Muito, muito lindo entender isso. E, Cassião, você falou aí da... E aí, Medina, você tá gostando? Já Tô começou? observando. Ele falou um pouco aqui sobre amizade, comportamento, e, na verdade, a palavra de Deus diz o seguinte, que o fogo, ele prova o ouro e a prata, mas o que prova o coração do homem são os elogios. Ou seja, né, às vezes essa amizade que só te elogia nem sempre quer o seu bem, né? Então, acho que o amor verdadeiro, ele corrige. Um bom pai corrige. Quando você tem os seus princípios estabelecidos dentro de você, você não é levado nem pelas críticas, nem pelos elogios, que é algo externo, é o que está fora, né? O que vem de fora para nós. Então, se você está bem É que assim... com os seus princípios, os seus valores estabelecidos, dificilmente você vai ser levado porque o outro está falando. Porque o que o outro está falando diz mais sobre ele do que de mim. Entende? Sim. Então, aí você tem o seu comportamento. A ambiência faz parte, mas eu acho que ela te afeta, né, de certa forma, se você permitir isso. Se você estiver desestruturado. E aí a gente tem que olhar que há um mito, um paradigma que carrega a sociedade humana de que, assim, é mais fácil eu passar a mão na cabeça do que eu falar, Gustavo, vem cá, preciso falar uma coisa para você. Você é um menino bom, você é legal, mas ó, esse comportamento que você teve, daria para fazer melhor. Pensa um pouco. Não está Olha aprovado. como é pesado fazer isso. Sim. Porque a gente começa a pensar assim, puxa, o que será que ele vai pensar de mim? Será que ele vai perder a amizade comigo? Será que ele vai pensar que eu sou uma pessoa arrogante, soberba? Quando, na verdade, a minha intenção é apenas fazer ele refletir sobre um comportamento inadequado que ele teve. Até mesmo perguntando, você ficou satisfeito com esse comportamento? Atendeu sua necessidade? Então são perguntas assim que só ele tem a resposta. Sim. Não é minha essa resposta. Sim. Mas cabe a nós que detemos esse preparo. Não é poder, não, é preparo. Contribuir dessa forma, sem responder, né? Mas apenas indagando. Gustavo, aquela forma que você conversou com o menino agora de pouco, foi adequada? Surtiu o resultado que você queria? Ficou satisfeito? Qual? Ah, aquela uma, assim. Oh, não parei para pensar nisso. Pensando bem, poderia ser melhor. Então, isso é uma baita contribuição, não é pouco. Porque isso acaba movimentando toda uma estrutura de pensamento que gera um impacto nas células. Isso gera aquela academia que a gente sempre fala aqui, né? Sim. Academia das células. Né? Porque é através dessa química orgânica que vem das células que nascem os nossos comportamentos. Então, o que vem antes dos comportamentos? Os pensamentos, sentimentos, emoções e crenças. Então, se elas não são adequadas, meu comportamento, obviamente, não vai ser adequado. Ah, mas eu estou acostumado a fazer assim. Claro que você está acostumado a fazer assim. Você já fez academia desse jeito, você já acostumou. Mas assim tá bom? Atende seus resultados? Atende aquilo que você vê como propósito de vida? Não tem atendido, não. Então é necessário entender o que está acontecendo antes. O que dá um empurrão para o comportamento. Porque não temos tempo para ficar pensando como eu vou reagir a um comportamento. É tudo instantâneo. Cássio, mas isso não tem a ver também com a identidade da pessoa? Às vezes ela não sabe realmente quem ela é e por isso ela não ouve talvez um conselho, uma direção, porque muitas vezes, mesmo em amor mesmo, uma correção, a pessoa ela não quer ouvir, ela não quer essa direção.
O que você acha desse comportamento de alguém que não quer ouvir? Simplesmente eu sou assim, a síndrome de Gabriela, né? Nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Então há um abismo entre a pessoa não querer ouvir e eu precisar falar, né? A comunicação é um dos grandes fatores que dão o layout, né? O desenho do comportamento. A comunicação tem esse poder. Hoje em dia, sim, nós vivemos uma dificuldade de se conversar. Eu atendo muitas pessoas que estão casadas e não se fala. E são pessoas de nível social altíssimo. Não conversa, não tem diálogo. Mas por que não conversa? Ah, porque ele tem um comportamento explosivo e eu não aguento ouvir grito. Então eu prefiro me retirar. Eu já ouvi muito disso. E aí como fica, né? Porque assim, quando eu dou o direito ao outro de ouvir os meus desconfortos, as minhas limitações em relação ao comportamento dele, eu abro a possibilidade dele refletir a respeito. E repensar os comportamentos que ele tem. Agora, se eu não comunico isso, qual a mensagem que eu estou mandando para ele? O que você faz, tá bom. Eu não gosto muito, mas já acostumei. É a mensagem que fica no ar. É uma mensagem não verbal que o outro percebe assim. Porque eu não me manifesto, eu não me expresso o que eu sinto, não expresso meus sentimentos. Mas por que não expressa? Ah, porque ele é meio bravo, ele se irrita muito fácil. Então fica aí, quem nasceu primeiro, ovo a galinha, né? Percebe ou não? Sim. É um movimento que não sai do lugar. Então, eu costumo sempre dizer, a responsabilidade da comunicação é do comunicador. Sempre será. Ah, mas o outro, ah, mas o outro, ah, mas o... Isso é papel de vítima. Tem que ser dito. Tem que ser dito. Porque senão esse casamento, essa relação de amizade, ela não vai levar nada para lugar nenhum. Você vai ficar estabelecido nela, sempre triste, desapontado e frustrado. Pela falta de comunicação. De comunicação. Entendi. Eu falo isso porque dentro da empresa, hoje a gente fez uma nova contratação, mas a dificuldade é que muitas vezes a pessoa não está disposta a passar pelo processo e também não quer ser corrigido, não tem autorresponsabilidade dos erros que comete dentro da empresa. Você está falando de uma pessoa que tem a idade de 18 até 30 anos? Então nós estamos falando da geração Z. Pessoas com Aí a gente tem que conversar sobre isso de uma outra forma. Não dá nem para pôr... Quando a gente, no meio dessa conversa, a gente quiser falar sobre isso... Agora mesmo eu estava conversando um pouquinho com o Gustavo antes disso, né? Você ouviu lá que estava na sala? Porque é um assunto à parte. Eles vivem num mundo à parte. Mas nós se relacionamos com eles. É um mundo à parte. Eu acho que a gente depois pode até falar sobre o comportamento... nesse contexto, porque nós se relacionamos com ele. Vocês têm bastante pessoas que trabalham com vocês nessa faixa de idade, de 18 até 30, né? O que vocês veem aqui dentro, que eu já vi, é a exceção. O mundo aí fora não é essas pessoas, não. Eu conheço as meninas que estão aí com vocês. Essas meninas são top, são relíquias, preciosidades. Você vai encontrar duas assim no meio de 1000. Ah, é, Cassião? Não é assim. Há uma dificuldade enorme. A linguagem deles é uma linguagem deles. Então eles vivem de leis e regras próprias. Aí eles entram numa empresa que já tem um modelo cultural de 60 anos atrás. Como que é isso? Isso é um impacto transgeracional fora da realidade. Inclusive, até a maneira de comunicação de bullying é diferente. Tudo. Nós passamos por isso que eu falo, o processo do comportamento humano, ele nasce quando nasce o ser humano. Mas, Cassião, vamos lá, até para entender, ó. Eu gostei disso que você falou agora. Porque querendo ou não, assim, ó, o mundo é parte de um sistema, certo? O planeta Terra faz parte do sistema solar, Sim. dos
que orbita em torno do Sol, que faz parte da Via Láctea, que faz parte de um universo. Vamos trazer para cá. Querendo ou não, essa geração, a geração Z, que é dos 18 aos 30 anos, é uma geração que faz parte aqui do planeta Terra. Que, bem ou mal, tem a cultura de cada local que já faz parte de um sistema. Então, né? Por exemplo, nós aqui no Brasil temos que seguir as leis do Brasil em todas as esferas. Se você está fora da lei, você pode ser um criminoso, você é uma pessoa aí trazendo para o mundo corporativo. Querendo ou não, essa pessoa ela está entrando agora numa empresa aí que tem a mentalidade... Eu já sei você vai fazer, não pode ir viajando. Não, de 50 a 60 anos. Sim. Pô, se a empresa existe há 50, 60 anos, não que a empresa não tem que se atualizar e tudo mais, mas é uma empresa que deu certo, né? Uma empresa que passou a primeira geração. A empresa já está lá e esse um está Então, chegando agora. É você que tem que se adaptar, não é? Como que uma pessoa que está chegando agora no ambiente, que já tem uma cultura definida, como eu vou lá na Arábia Saudita e andar no centro sem camisa, por exemplo? Seu ponto de vista, ele é bonito, real. É o mundo real. É o mundo não real. É o mundo ideal para essa geração. Porém, entenda, a geração Z vive no mundo deles. Não, tudo bem, entendi é o mundo isso. deles. Aí, Ok. eles se infiltram no nosso meio. Aí Certo. você pensa assim, pô, mas são eles... Ó, você vai pro Japão, Vai pro Japão. você vai ter que seguir as normas e da onde? Você vai jogar cigarro no chão? Vai jogar Não. papel no chão? Não. Vai ser preso. Sim. Vai ser preso. Né? Então, teoricamente, qual é a ideia? Eu estou entrando num sistema, eu tenho que me adaptar àquele sistema, eu tenho que mudar meus comportamentos. Sim. Eu tenho o hábito de jogar tudo pela janela do carro, né? Sim. Eu tenho que mudar. Se você pegar hoje as crianças que nascem hoje, até com 10 anos de idade, já nascem com essa mentalidade pronta. Não precisa, a escola não precisa ensinar eles. Eu até contei, acho que um dia para vocês aqui, que eu estava com meus sobrinhos e eu não tinha no meu carro aquele coisinha de pôr papel, que fica no câmbio. Como chama aquele? Ah, sacolinha lá? Sacolinha, de não lixo, tinha. tá. Eu não tinha, juro mesmo, não tinha. Aí meu sobrinho ficou doido, 9 anos de idade. E ela 7. Eles ficaram loucos, não entenderam. Como que você não tem? Onde você joga o papel? Aham, sim. Sim. Eu fiquei zonzo. Onde que eu jogo papel? Fiquei pensando onde que eu jogo papel. Onde você Ou joga não tenho, papel, ou não tenho Gazela? papel. Aham. Só se eu não tenho papel. Pode ser que eu não tenha papel, pode ser que eu não chupe bala, pode ser também. Mas isso ficou zoado na minha cabeça um tempo, né? E é verdade, e eles são assim, podem pegar todas as crianças, eles já têm essa mentalidade. Então, quando a gente está falando desse contexto aí, que eu entendo bem o que você quer dizer, eu diria assim, que o normal é isso que você está falando. Eu estou entrando no Japão, eu sigo as normas do modelo comportamental de lá. Porém, eles não estão a fim de seguir normas. Esse é o ponto. Exato. Eles não querem regras. Eles têm regras próprias. Eles criam modelos próprios. Quais são os modelos? Trabalho em casa, vou trabalhar quando eu quero. Agora saiu um novo modelo que chama Segunda Suave. Segunda Suave, olha que nome bonito. Eu acho assim, no meu tempo, para ter Segunda Suave, tem que ter um sábado pesado. Tem que ter um sábado suado. Suado. Agora, você acha que essas pessoas vão querer um sábado suado? Elas não querem sábado, né? Já tá tendo a segunda suave? Segunda suave. Ó, essa é nova. Férias flexíveis. Enfim, eles criam modelos que são modelos dele. Mas por quê? Primeiro, eles passaram muito tempo observando pai e mãe conversando. Ô Medina, como foi seu dia hoje? Pô, foi pesado, viu? Tá duro trabalhar ali, não tá fácil. Aquela empresa tá dando... E você? Ah, meu, também não foi muito diferente, não. Eles estão querendo promover uma pessoa lá, mas essa pessoa não é uma pessoa certa para ocupar esse cargo, vai... Passar a vida inteira ouvindo, né? Aí junta com as redes sociais, pega aquelas pessoas com 100 mil, né, seguidores, 1 milhão de seguidores. Ah, eu cumpri o horário das 8 às 18... De maneira nenhuma, eu quero
Eu quero ser seguidor. Quero ser youtuber. YouTuber, mas assim, Influencer. quantos no meio de X mil pessoas sobressaem? Quantas Virgínia tem, né? Pois é. Que é a mulher lá, Virgínia, que é a mulher do Felipe, Tem né? muitos. E assim, também dentro das redes sociais tem regras. Não podemos esquecer que nós temos nosso Código Civil, nós temos que se comportar de acordo com aquilo. Então a gente pensa muitas vezes que a gente está dentro de um YouTube e faz o que a gente quer de acordo com o que a gente pensa. Não. Nós estamos dentro de um contexto sistêmico onde há leis. E se Sim. não for seguida, vai sobrar para mim. Nós temos um monte de exemplos aí de pessoas que eram bilhões de curtidas por hora que sumiram. Eu não vou citar o nome de ninguém, Não, mas Sim. sim. mas se sabe de algumas. Depois eu posso falar fora do ar. Sumiu. Cadê a pessoa? Não existe mais. Por que não existe mais? Porque era para estar presa. Sim. Mas por que não está presa? Porque deram prisão domiciliar. Porém, para você ter isso, você não pode fazer isso, você não pode fazer isso, você não pode fazer isso. E a pessoa não pode fazer mais nada. Nem conta em banco pode ter. Então você vê como são, como modelo comportamental, que antes era extremamente aberto e flexível, que eu podia fazer tudo, da noite para o dia se torna algo totalmente engessado. Sim. Mas a pergunta que eu quero te fazer, esse é o mundo real, que é isso, eu entendo, porque de fato eu vejo... E de fato a geração Z, ela é para a gente conversar, assim, colocar um ponto final e falar só sobre ela. Porque existem muitos especialistas, até comentei com você agora de pouco, lembra disso não? Que são especialistas só em olhar para isso. O modelo comportamental dessa geração. Como lidar com elas, porque elas estão infiltradas. E elas... Por que está aparecendo agora a classe que estava morta, que estava socialmente entregue, que são os 50 a mais, não abriu a porta, abriu a porteira para essa classe. Todas Voltar ao mercado, né? Sim. Todas as empresas estão atrás deles. Sim. Por que estão atrás dele? Essas pessoas, a vaga não era dela. A vaga era dos 18, 30. Sim. Essa vaga não era para eles. Essa vaga era para aqueles. Mas o que acontece? Eu não aguento mais, cara. Eu não tenho mais saco para ficar chamando essas pessoas, para chegar aqui, né? Assim, Agora ele respondeu a minha pergunta. Não, é o que eu ouço dos RHs. Você Agora entendeu? sim. Cássio, eu já fiz isso 100 vezes. Eu não aguento mais. O cara chega aqui e fala, eu não venho, sabe por quê? Porque eu só trabalho na parte da manhã. Eu não venho, sabe por quê? De sábado eu não trabalho. Eu não venho, sabe por quê? Eu preciso de férias uma vez por mês. Você entendeu? Então eles têm exigências. Então, houve uma inversão de valores. Quando eu entro numa empresa, quais são as exigências da empresa para me contratar? Eu preciso que você... Lembra disso? Sim. Né? Requisitos, né? Não é assim que faz contratação? Requisitos, formação, não sei no quê, boa postura, bababá. Hoje não, invertido. O que a empresa é para eu ver se eu quero trabalhar aqui ou não? Sim. Isso é peculiar da geração Z. Mas por conta do quê? Do nada? Isso nasceu do nada? Não, isso não nasceu do nada. Isso nasceu do modelo comportamental e das redes sociais. Mas é interessante falar sobre esse comportamento, e inclusive a gente falou aqui sobre rede social, tem uma série que viralizou recentemente, o pessoal só fala dela, que é a série Adolescência. Onde um rapaz de 13 anos, ele mata uma jovem, eu não assisti ainda, mas eu... E é exatamente sobre essa linguagem, porque dentro da rede social também tem punição. É adolescências, não é? Adolescência. É adolescência, isso. E dentro da rede social, a moça, a menina, ela praticava bullying com ele, mas através de emoji. Então, dentro dessa idade, eles sabiam tudo o que ela estava fazendo. Mas, por exemplo, o policial lá, que deve ter seus 45 anos, ele olhou e falou, nossa, o menino matou, mas por quê? É um enigma, porque eles tinham a própria linguagem. Por isso que eu falo, quando se a gente for entrar nesse contexto, é um contexto à parte. Tem que botar um ponto final em tudo, de hoje para trás, para entender isso. Entender a conexão que o mundo está tendo sobre isso. Isso é um processo mundial, não é aqui do Brasil, não. É no mundo. É incrível, mas é no mundo. Não pensa que é aqui só, não. Sim. Mundial, sim. A geração Z é algo que precisa ser muito bom para lidar com eles.
Não, eu fiz essa pergunta porque, assim, querendo ou não, a geração Z vai determinar o ritmo de comportamento, né, das próximas gerações. Pois é, essa é uma coisa que eu quero ver. É para ser assim, né? Vamos pôr, né? Mas se eles não estão ocupando o posto deles e estão entregando de bandeja para os 50 a mais, o que será do futuro? Então, o que eu vejo? É exatamente isso, Cassião. Eu vejo que essa galera não... As ações dessa geração Z... Eu vi muito dentro da empresa aqui, da nossa empresa mesmo, somando... As ações, não quer dizer, os comportamentos. O comportamento dessa galera não se sustenta. O cara, assim, nunca jogou bola em lugar nenhum, faz um monte de exigência, um monte de comportamento. Você vai falar com a pessoa, tudo é bullying, tudo ela tem um problema, tudo não sei o quê, sem desgaste emocional. Mas a pessoa sempre coloca um monte de obstáculo. E aí você pega uma pessoa que já tomou mais as pancadas da vida, né? Que, 40, 50 anos de idade, e de fato eles conseguem entregar e performar o que essa geração não... Por exemplo, eu vejo muita geração Z aí desse jeito, eu quero ser rico, mas eu não quero trabalhar, eu quero ir, só para resumir tudo isso, eu só coloco uma frase. Qual que é a frase, Cassião? É o prazer do presente em detrimento ao ranger dos dentes do futuro. Essa o futuro frase. Vai chegar, né, Cassião? Então, assim, eu cansei, não aguento mais contratar esse povo, assim, conjecturando, né? Eu vou contratar os caras dos 60 anos de idade. Isso é Mas verídico. aí, que buraco que eu tô abrindo para ser fechado daqui 10, 15, 20 anos. Ou talvez mais, 30. O que eu tô cavando e como que eu vou fechar esse buraco lá na frente? Isso é um aspecto que ninguém tem resposta. Mas isso tudo está atrelado a modelos, né? São modelos. E eles existem, estão aí, vão bater na nossa porta. Nós vamos ter, lembra que eu falei? Fatores internos e os fatores externos. Onde que eles estão, esses daí? Nos externos. Externos, sim. E quando eles chocam conosco, eles também, no olhar deles para nós, são fatores externos. Esse cara é doido, esse cara vive em que mundo? Cara louco, não é assim não. A gente tem que trabalhar meio período. É meio período em casa, meio período aqui, meio... E vai, é o modelo. Senão eu vou abrir um canal do YouTube, vou postar lá um monte de coisa, vou andar de cachorrinho no shopping. Não, é perigoso isso. Mas é um ponto assim que estamos muito olhando para isso sem nenhuma convicção. Sem nenhuma convicção. De fato, essa contratação mudou. Eu fui no mercado outro dia, tinha uma placa lá. Contrata-se. Muito. O setor mercadista, o setor supermercadista, ninguém está abrindo mais loja nenhuma. Eles pararam, não tem mão de obra. Não tem mais mão de obra para nada. E o tanto de pessoas que marcam para vir começar a trabalhar amanhã e não vem. Eu estive no hotel, tem um hotel que atendo já há mais de 20 anos. O dono do hotel falou para mim, olha, eu nem entrevista faço mais. O cara chega aqui, eu não sei se o cara é bandido, se o cara é gente boa, eu nem sei quem é. O cara fala, eu quero trabalhar, pode vir amanhã. A maioria nem vem. Isso eu percebi. Quando nós fazíamos contratação da escola, assim, anunciava alguma vaga de emprego, nossa, aqui na escola aparecia assim dezenas e dezenas de pessoas para entrevista. Era exaustivo, porque você fazia uma entrevista atrás da outra. Os treinamentos. Para você ter uma ideia, a gente fazia uma entrevista de 2, 3 ao mesmo tempo, lá umas dinâmicas, para atender toda essa demanda. Cara, hoje vem meia dúzia. Então, e dessa aí, meia dúzia, ela volta? vai ver se encaixa. Não, e daí? Aquele que você fala, pode voltar amanhã para começar, você fala isso para 10, quantos voltam? Só que olha só aqui também. Metade. Depois que você mostrou a proposta, ele vai avaliar. Mas ó, para você ver como a sequela disso daí. Eu tinha uma teacher aqui, que não era nem dessa unidade, ela ministrava para nós aula. Aí, geração Z, quase 30 anos. E reclamava de tudo. Ela prestava serviço dentro de uma empresa que nós terceirizávamos, lá no colégio, lá tal. E reclamava de tudo da galera.
Encheu tanto o saco que a gente, então nós vamos te desligar. Potencial técnico, boa comunicação, mas tudo era defeito. Aí esses dias eu fui dar uma volta lá na nossa unidade, lá no Bandeiras, que é o shopping aqui de Campinas. Por acaso esbarrei com ela lá. Cara, ela tá desempregada até hoje. Já faz um ano. Mas ela passou por outras empresas, que inclusive ela pediu para eu dar carta de indicação, ou eu tô confundindo as pessoas? Não, você tá confundindo as pessoas. Essa daí é a outra. Não, eu tô nem falando dessa daí. Essa moça, ela foi desligada da escola, acho que em fevereiro do ano passado, Cassiano. Fevereiro ou março. Mas não é essa daí que... Essa daí dois casos iguais, parecidos. Faz um ano depois... Ela não... Mas assim, uma pessoa de quase 30 anos, Cassiano, tem conta pra pagar. Não é uma menina, entendeu? Isso tudo me faz entender algo que é muito importante. Como você separa bem na sua fala, e você nem percebe, o modelo técnico do modelo comportamental. Você percebeu na sua fala? Há uma boa separação disso. Não sei se você percebeu. E se você não percebeu, você vai perceber agora. Como você entende que tecnicamente ela é boa. Ela é boa. Mas os comportamentos dela sucumbe o que ela tem de bom. Isso nasce na Revolução Industrial. Lentamente. E até hoje continua assim. Né? A pessoa que tecnicamente é boa, hoje se contrata mais pelo quê? Pela parte técnica ou pela parte comportamental? Isso hoje não. Isso aí 30 anos para trás já era assim. 20 anos já era assim. Não se sabia, mas era. Hoje qualquer RH sabe disso. 20% para técnica, porque técnica todo mundo é. Ah, preciso de engenheiro. Quero contratar engenheiro. O que você subentende? Que o cara vai vir e entende fazer conta, subir prédio. Não é verdade? Contratar médico. O que você entende? O cara é médico. Sim. Então você tem que olhar para outras coisas. Chegaram 30 médicos aqui. Para onde eu olho agora? Como esse cara lida com a equipe. Como esse cara lida nas adversidades. Como é a parte emocional dele. É para isso que você tem que olhar. Isso custa caríssimo contratar mal. Sim. É para isso que você olha. Então você já esqueceu toda a parte técnica. Tanto é plano. Que essa pessoa que você relata, né? Por que ela não ficou pela parte técnica? Não foi pela parte técnica. Não, foi pela outra. 100%. Que é a que nós estamos aqui falando. Parte do comportamento. Todas as empresas olham para isso hoje. Tá nem aí. Mas você sabe embalar tijolo? Não, eu nem sei nem o que é tijolo. Mas amanhã nós explicamos para você o que é um tijolo. Nós ensina. É isso que está acontecendo. E esse caso que não é da Medina foi a mesma coisa. A pessoa passou aqui e tal, reclama de tudo, tecnicamente capacitada, competente, já morou fora, não sei o quê. E desde que saiu, passou em 2, 3 lugares, né? E não se firmou em nenhum. Mas se você for falar com ela, ela vai ter as mesmas queixas. Então era interno, entendeu? Era uma questão dela. E esse primeiro exemplo que eu te passei, ela dava aula para nós num colégio centenário, aqui de Campinas. Então o proprietário do colégio é o mesmo dono desde os anos 70. O cara comprou lá o colégio e trabalha lá o senhorzinho até hoje. É óbvio, é um colégio, ensino fundamental, tudo certo, da primeira série até o terceiro colegial. É lógico que eles têm uma cultura. E essa cultura, e a pessoa vir querer mudar o mundo já dentro de um sistema que funciona, porque senão não seria um colégio centenário, com todas as imperfeições que pode ter, mas está ali, entendeu? A pessoa não se formou até hoje. Então, assim, a questão é, qual que é aí é o que você falou mais cedo aqui, Cassião, de flexibilidade. A pessoa que é flexível, ela consegue se ambientar, né, mais fácil nos novos ambientes. A geração Z é flexível? Eu acho que é uma geração mais rígida, né? Mas aqui, ó, tipo, tudo é liberdade, tudo... Então, ela é flexível no mundo dela. Ela é flexível no mundo dela. Mas o mundo dela não gera flexibilidade para o sistema maior. Qual é o sistema maior? Empresa, Estado, cidade, Brasil, América Latina, mundo, planeta. Ela tem dificuldade de lidar nesse mundo. Por isso que ela vai para a carreira solo. Qual que é a carreira solo? Eu e meu celularzinho. Aqui está o Gustavo, aqui está a Mendy. Porque ela não depende de nada.
Uma outra E a gente coisa, falou ó. sobre isso, porque a sociedade, ela tá dentro da internet, ele vive aquela realidade. Sim. E muitas vezes o que ele é lá dentro, ele não é aqui fora. Né? Eu já vi pessoas, A por exemplo, falar internet assim, não é o mundo real, não é o sim. mundo real, vou contratar tal influencer, porque você viu a influencer, ela é daquele jeito. Só que quando você vê ela pessoalmente, ela não é aquilo. Gente, a gente precisa olhar para uma coisa um pouco mais ampla. Vocês não têm noção de quantos elementos no mundo, quantos seres humanos hoje vivem com TPA, transtorno de personalidade antissocial, porque a sociedade dele é o celular. Sim. Quantos elementos no mundo são assexuados? Pessoas com 18 anos assexuados. Isso vai ser uma matéria no Fantástico. O que é um ser assexuado? Não quer saber de sexo. Já com 18 anos, gente. Os hormônios estourando. Não quer. Não quer. É uma decisão. Isso é uma das classes mais emergentes do mundo. Vocês que estão assistindo aí, entra no Google que vocês vão achar alguma coisa. Não tem muito também, não. Mas foi matéria do Fantástico sobre isso. A gente estuda isso há muito tempo. Mas isso o que é? Isso é decorrente de um processo comportamental onde há escolhas e essas escolhas me permitem ficar trancado no meu quarto e viver eu e meu celular. Não preciso mais de ninguém. Não preciso me relacionar com ninguém. Então, vou cada vez mais formando pessoas com transtornos de personalidade social. Ou seja, pessoas antissociais. É muito comum. Eu já encontrei pessoas com 18 anos, sim. 18 anos é a época que você quer conhecer tudo. Sim. Sair pro mundo. E a dificuldade é tão grande que você só consegue falar com eles através do celular. Sim. Vai ter que falar pelas redes sociais. Aquele lugar que vocês me conheceram, vocês foram assistir uma constelação, lembram? Sim. Ah, sim. Eu não conseguia falar com a pessoa aqui na minha frente. Eu precisava, às vezes, de um copo e precisava para agora. Eu tinha que mandar uma mensagem para você aqui na minha frente, mandar uma mensagem e esperar, sei lá que dia que você ia liberar o copo para mim. Eu precisando agora. Se você fosse falar, nem olha na sua cara, nem olha. Você está aqui, ó, frente a frente, não olha na sua cara. É tudo no celular, tudo por mensagem. E aí o cara tem o celular, tem o computador, tem tudo ali. Eu não sei qual é o primeiro da fila. Se o primeiro é o WhatsApp, se o primeiro é o YouTube, se o primeiro é a internet, e e-mail. Eu não sei que lugar da fila eu tô. Eu sei que se eu pedir algo para você hoje, que é algo simples, empresta essa xícara para mim, daqui uma semana eu recebo a resposta. Mas depois de uma semana já acabou a necessidade. Manda um e-mail. Sim, é um lugar que tu falando, coisa perto da gente, que vocês conheceram. É um lugar do meu lado. Sim. Eu convivi 1 ano e meio assim lá. Até me adaptei. Nossa. Ô, Cassiano, Me adaptei vamos lá. muito bem Ó, até. Sofri pra caramba no início, mas me adaptei. Porque eu tenho poder de adaptação bom. Mas Esse distanciamento das pessoas, deixando as pessoas cada vez mais frias, inclusive assexuados, como que você enxerga isso para o futuro? Esse distanciamento mesmo, de não ter contatos, de não ter olho no olho, aperto de mão. tenho a mínima ideia que vai acontecer. Mas não vejo coisas boas pela frente, não. Porque se a gente pensar que nós somos seres adaptáveis, se esse mundo ser contaminado dessa forma, a gente vai ter que se adaptar a isso. Que nós vamos ser os extraterrestres no mundo em que eles eram para ser. Entendi. Nós vamos acabar, nós temos que se adaptar ao mundo que não era para ser assim, né? Porque comunicação, comportamento humano sempre vai existir, né? Hoje a gente fala da inteligência artificial, tudo, mas sempre o comportamento humano vai ter. Uma inteligência artificial não vai atender um cliente seu aqui e resolver o que ele precisa. Sim. Então, o ser humano precisa ter capacidade de se comportar bem, de postura, de ter empatia. Cadê a empatia hoje? O ser humano tem empatia? Cadê a empatia? Sumiu a empatia. Nós temos aí para avó, para o tio, para o vô, para o vizinho, para o irmão, mas cadê a empatia? Empatia não tem nada. Tem nada. Sumiu. O ser humano não consegue. O ser humano não consegue se colocar minimamente no lugar do outro para entender como o outro funciona. Uhum. Né? Claro que tem toda explicação para isso, mas não existe mais, cara. Acabou. E aí, como vai ser a sua resposta? Como vai ser esse mundo lá para frente? Né? Vai ser um mundo
onde as pessoas vão cada um cuidar do seu quadrado e só esperando um pouquinho para ver como isso irá reverberar a nível de produtividade, a nível de a nível sistêmico, como o sistema vai reagir a tudo isso, né? Nós não sabemos também ainda. Temos uma ideia, mas não temos certeza. Parece que não é nada bom, não parece? Batendo o olho assim. Parece que não é nada bom. Mas assim, a gente não pode ser negligente. A verdade está aí. Vocês mesmo passam por isso, né? E não é vocês, são todas as empresas. Todas as empresas. Você pega especialistas de RH, eles têm muito mais história do que eu para contar. Porque eles sabem o que as empresas estão passando, né? O que você falou do mercado aí, eu ouvi esses dias de um mecânico. Ele tem uma oficina mecânica há 30 anos, ele fala, cara, tá quase impossível de contratar hoje um jovem aprendiz para ser mecânico. Pois é, então. E paga bem, não é que paga mal não. No mínimo 5, 6 conto ali ganha. Pra um garotinho de 20 anos, começando a vida, há um ano entendeu? atrás tinha um café no Cambuí, aqui em Campinas, que eu gostava de ir direto lá. O cara era bom, fazia uns cafés tão diferentes. Ficava ali perto da Norte Sul, mas é pra cá, pra cima, o Cambuí. Ele falou, cara, se vou fechar. Eu falei, cara, vai fechar? Tá sempre lotado, né? Não é falta de cliente, não. Aí eu perguntei pra ele, por que você vai fechar? Eu vou fechar porque ou eu fecho ou perco a minha família. Porque eu não consigo colocar ninguém para trabalhar aqui. Ninguém para. É um negocinho pequeno, de 3 funcionários, 2. Então você imagina uma empresa com 1.000. Sim. Você pode perceber que os funcionários estão envelhecendo. Eles estão envelhecendo. A classe que tinha que estar ocupando esse espaço, você não vê. Entra numa empresa de 500, 600, 1.000 ou 1.000 pessoas, você vai encontrar um povo envelhecido. Um povo já aposentado, com 70 anos, 60 anos trabalhando. Ele não é obrigado a trabalhar, mas ele está trabalhando. Porque ele é importante dentro da empresa. Tecnicamente importante. Isso você pode em qualquer empresa. E tipo assim, Cassião... De qualquer segmento. Você vai encontrar isso aí. Problemas, assim, emocionais, psicológicos, sempre existiam na história da humanidade, né? Mas, lógico, inclusive aqui nós já debatemos muitas vezes aqui com você sobre esses problemas que existem hoje, né? Todos os transtornos, igual você passou aqui, falou aqui agora, as depressão, não sei o quê. São todos problemas reais que todo ser humano está suscetível em algum momento passar por isso na vida. Mas, assim... Nos últimos anos a gente ouve muito, né, em todos os eventos que eu vou, de palestra e tal. Nesse final de semana eu estava em um e tinha lá uma pessoa falando sobre ansiedade, não sei o quê. É até um assunto que está na moda aí, mas assim, está na moda já há uns 10 anos, fala sobre isso. Não né? sai da moda. Não sai da moda, né? E você acha que isso tem muito a ver com esse comportamento, talvez até uma pergunta idiota que eu vou te fazer agora, mas dessa geração Z? Porque assim, com 18 anos, você está trancado no quarto, igual você falou aqui, que é real. Conheço muita gente assim. Tô ali no meu mundo, no meu quarto, com o celular, não sei o quê. Meu mundo é esse habitat. Mas chega uma hora que essa pessoa também vai envelhecer. Ela vai ter seus 30, seus 40 anos. E aí? Sem trabalhar? E aí? Uma hora a vida bate, uma hora o pai não tá mais aí, a mãe não tá mais aí, a pessoa tem que, né, encarar a realidade do mundo. Na verdade, assim, está inserida dentro desse modelo do comportamento humano a parte física e emocional. Os aspectos físicos, né, e os aspectos emocionais. Isso também dá o desenho, o layout do comportamento individual de cada pessoa. Para mim, a geração Z é a cereja de um bolo que já existe há muito tempo sem cereja. Mas ele já existe. Ela só traz um modelo que nós nunca vimos. Mas ele sempre foi assim. Sempre essa parte emocional, né? O Samuquinho acabou de falar agora sobre inteligência emocional, eu até brinquei. Isso, poxa, existe há muito tempo. Talvez o nome nem existia. Sim. Né? Mas se falava isso na Bíblia, você acha, você vê comportamentos adequados, comportamentos inadequados.
Você só não olha quem não quer, porque tá ali e tem. Tá embutido. Sim. Tá lá embutido. Talvez não esteja escrito assim com muita clareza, mas tá embutido. Então isso sempre existiu. Isso é a mola propulsora que gera modelos de comportamentos, modelos comportamentais. Então, a parte emocional ela é muito importante. Porque a parte emocional, quando ela é negligenciada, a parte física chora. Né? Tá, sim, sim. Então, aí, se a gente for olhar, volto a dizer, se a gente for pensar em qualquer coisa de geração Z, a gente precisa pôr um ponto final em tudo e olhar só para isso. Porque é algo que a sociedade mundial não conhece. Está aprendendo a lidar, ou com dificuldade de aprender a lidar, até agora. Aí você imagina os pais. Aí eu volto, né? Família, escola, religião, amigos, trabalho. Lembra disso, não? São as instituições que geram a blindagem do modelo comportamental. Então vai depender muito. Como que é a família desse cara? Ó, vocês têm filhos. Eu não conheço o filho de vocês ainda. Não, conhece, sorte dele, que não me conhece, obviamente, né? Louco, Eu não tenho sorte, né? Conhecer, Sorte dele. Mas assim, por eu conhecer vocês, eu imagino como ele é. Sim. Você entendeu ou não? Por eu conhecer vocês, eu imagino como ele é. O que eu espero dele não é nada diferente daquilo que eu imagino. Porque é assim. Agora, quando você pega pais e mães que ninguém liga para ninguém, que não se comunica, não conversa, comportamentos totalmente antagônicos, criando uma criança, um para olhar para a direita, o outro fala, olha para a esquerda. Essa criança cresce num modelo de distorção e de divisão absurdo. E quantos disso tem aí fora? Né? Então, são esses que vão dar luz a uma sociedade que nós não sabemos como vai ser. E eu estou falando só da família. Aí depois vem escola. Aí depois vem religião, que hoje, assim, há uma dificuldade de colocar essas pessoas, inseri-las dentro de um contexto religioso. Não é fácil. Eu atendi uma pessoa muito conhecida, um empresário extremamente bem-sucedido, que é de uma religião. O filho não tem coragem, ele não se comunica bem com o filho não comunica com ele. Então, ele já falou para a tia, que é irmã do pai, eu não gosto dessa religião. Aí o pai falou para mim, ele não fala para mim, mas ele falou para minha irmã. E ele continua indo na igreja comigo, para me agradar. Eu falei, mas e daí? Tá certo? Não, eu vou conversar com ele, falar que ele, se ele não quer, ele não é obrigado. Tem 18 anos. Já tem 18 anos. Certo. Mostrei a foto dele para você agora de pouco. Você mostrou, assim. Não vamos citar quem é. Então, isso daí é o que acontece. A gente sabe de um caso, mas esse caso está espalhado por todo lado. Porque não tem comunicação. O pai não comunica, o filho não tem força, não tem a flexibilidade mínima de chegar para o pai e falar, pai, você leva eu tomar esse sorvete nessa sorveteria? Eu não gosto dessa sorveteria, pai. O senhor entende? Eu não gosto. Tenho prazer de ir com você, mas eu não gosto. Eu preciso falar para você que eu não gosto. Vamos em outra. Sim. Tem que ter. Mas não é. E vai assim. Vai indo. Tudo vai indo. Mas isso assim, Vamos ver um dia o final da história, mas tudo vai indo assim. Gente, é muito louco, né? A gente olha pra história. Outro dia eu tava vendo um namoro na TV lá com o Silvio Santos. Na época que tinha namorando na TV. E você vê um perfil de pessoas ali totalmente diferente da nossa geração, né? E hoje você olha... Até a parte da fisiologia é outra. Exato! Você falou... Totalmente outra. Você falou sobre isso, né? Quando a gente... sobre o emocional e o físico. E como que era diferente. Você olha para um cara lá que tinha 30, parecia que ele tinha 45, 50 anos, já muito mais amadurecido, né? Com projetos, tinha uma carreira, tinha um plano a seguir. Hoje, não é assim. Outro dia o Gustavo falou, mas é tão novinho. Eu falei assim, mas essa adolescente aí tem 30 anos. Eu atendi uma pessoa de 49 anos, com um bonezinho do lado, faltou só estilingue, nunca trabalhou. 49 anos. Entendeu? É sobre isso. E a mãe e o pai desesperado, querendo que ele trabalhe. Mas agora,
Agora não trabalha mais, não. Cinquentão. Aliás, falar de trabalho para ele, meu Deus do céu, ele vira um bicho. Vira um bicho. Não quer saber. Eu falei, mas seu pai e sua mãe... Não, mas vai demorar para eles morrer. Demora um pouco ainda. Dá para viver muito ainda. Mas você não vai querer arrumar uma namorada? Não quero, não. Assim tá bom. Gente. Você não vai no dentista? Não preciso. Não preciso nem de dente. Não preciso de dente. Pra quê? Dente pra quê? Não preciso. Sair de casa. Assustador. Aí o Gustavo, sério? Eu falei, sério. Adolescente aí tem 30 anos, né? Tão menininho Sim, assim. tem mais. Se posiciona, aparenta, chega e tal, né? Eu já peguei casos de 50 anos de idade que é uma criança. Uma criança. Simplesmente uma criança. Meu sobrinho de 15, meu sobrinho de 12 é mais adulto. Então, essa coisa do perfil comportamental, ela tá aí o modelo comportamental tá aí. A gente pode ver pessoas com um corpo de 50 e uma idade cognitiva de 18. E também conhecemos ao contrário. Pessoas com corpo de 18 com uma idade cognitiva de 30. Sim. Tem também. Não vamos ser negligentes de olhar só para os fatores ruins. Tem coisas também interessantes. Sim, dá para generalizar, né? O melhor dos mundos é cada um viver sua própria idade de acordo com sua idade cognitiva, né? Porque tudo tem os prós e os contras, né? Quem tem 18 com a idade cognitiva de 30, um dia vai querer viver o que ele não viveu. E talvez aquele dia lá não seja o momento mais adequado. Talvez ele tenha uma família, talvez ele vai querer ir para boate quando ele nunca foi, né? Porque ele está casado. E aí, talvez a esposa não queira ir, ele vai querer ir sozinho. Então são coisas que os comportamentos ditam normas que não adianta a gente querer encontrar caminhos para burlar, porque vai dar ruim. Não vai sair coisa boa. Sempre alguma coisa ruim vai sair. Entendi. Por isso que o comportamento humano, apesar de ser algo extremamente complexo, algo amplo, dá para a gente falar 10 dias sobre isso, porque tudo é comportamento, né? Tudo na vida. Toda nossa ação é um comportamento. E todo comportamento nasce de um pensamento, de um sentimento, de uma emoção, de uma crença. Que é o que nós chamamos de química orgânica. Que nós chamamos que são os movimentos celulares. Isso é o prelúdio dos comportamentos. Então não adianta eu pensar no comportamento. Eu tenho que pensar no que vem antes. Eu tenho que moldar o que impulsiona meu comportamento. E não pensar como eu faço para me comportar naquele lugar. Porque eu não consigo criar um mecanismo para ser natural. Eu vou ser um robô. Para ser um robô eu consigo. Mas se aparecer uma escada no meio do caminho, o robô não sabe andar na escada. Ele vai tombar. Então não. Então o olhar não é como eu me comporto. O olhar é como anda meu conjunto de pensamentos, no que eu penso, no que é certo, no que é errado, né? Meus sentimentos, minhas emoções, em que crença eu tenho? São crenças limitantes ou são crenças fortalecedoras? São crenças que vão me gerar impulsionamento para a minha evolução ou vão me puxar para eu voltar para o caminho da perdição? Entendi. É para isso, é sobre isso. O comportamento é só o próximo passo. Assim, ó, como a visão sistêmica pode auxiliar, direcionar para criar-se comportamentos saudáveis? Então, é muito. Eu tenho medo, baseado no que a Rafaela falou, que nós estávamos falando assim, que vai ser no futuro, né? Quando eu falei isso, eu já pensei nisso, agora mesmo. Mas eu penso até fora daqui sobre isso. Porque você sabe que eu sou um grande incentivador desse olhar, dessa percepção e desse pensamento sistêmico. Até no dia eu falei sobre isso, lembra não? Sim. Falei sobre isso na aula inicial. Porque eu vejo isso como algo extremamente fundamental para o futuro da humanidade, né? Porque nós vivemos 390 anos num movimento fragmentado, num movimento rudimentar, num movimento mecanicista, num movimento cartesiano, de René Descartes, filósofo francês de 1590, onde ele dizia assim: entenda só uma parte da pessoa que você saberá como a pessoa é por inteiro. Isso é a maior mentira
que nós vivemos nela 390 anos. Assim. Por isso que muitas vezes você encontra alguém na rua, né? Ei, Gustavo, tudo bem? Ah, com a Rafaela eu tô bem, no trabalho tá mais ou menos, com meu filho tá mais ou menos, a parte financeira tá boa, carreira profissional tá mais ou menos. A pessoa vai cortar, é como se ele pegasse a vida e fosse fatiando, fragmentando. A vida não é isso. Isso é uma ilusão. Mas nós vivemos 390 anos assim. Rafaela, você não teria nascido. Porque Ludwig... eu tinha nascido naquela época assim. 1980, 1985, nesse período, Ludwig van Bertalanffy, ele chega e fala, gente, para com isso. Vocês foram enganados durante 390 anos. Não é entendendo uma parte que você entende o todo, é entendendo o todo que você conhece a conexão entre as partes. E aí o mundo enxerga. E hoje isso está presente em todas as organizações, você ouve falar muito disso, e quando se não ouve também, isso já está impregnado dentro de qualquer sistema empresarial, organizacional, governamental, porque não tem como deixar de olhar por uma visão sistêmica. O que eu estou fazendo aqui, o que nós estamos conversando aqui, que impacto isso vai gerar nas pessoas que estão lá fora? O que eu estou falando é coisa boa ou não serve para nada? Né? Então, assim, a minha ação não é simplesmente a minha ação. Como isso reverbera daqui para frente? Como isso vai impactar a cidade? Como isso vai impactar o Estado? Como isso vai impactar o Brasil? Como isso vai impactar a América Latina? Até mesmo o mundo. Esse é o olhar. Então, a visão sistêmica, ela é extremamente fundamental, mesmo com todas essas nossas limitações, esses nossos desconfortos que nós temos que lidar, né? Mas sem ela, o mundo estaria muito mais difícil. Porque a gente seria extremamente egocêntrico. Porque nós precisamos entender sobre ecologia humana, entender melhor, né, quais são os impactos desse meu comportamento. Ah, mas é meu. Sim, mas qual é o impacto que esse comportamento seu terá na vida das pessoas? Sim. Você teve dia 15 comigo, não teve? A Sim. Rafaela não pôde estar. Qual é o impacto daquilo que você viu na vida das pessoas? Sim. É para isso que a gente tem que olhar. Não olhar para mim, eu tenho que fazer bonito, com as pessoas bater palma. Não, isso não diz nada. Isso não faz nada. Isso não reverbera nada. É mais uma questão do que? De ego. Mas o ego serve para quê? Serve para você, para mais nada. Onde isso reverbera? O que reverbera são as ações que você faz impactando na vida das pessoas. Quantas pessoas foram impactadas que você percebeu? Várias, sim. De forma real. Dezenas que tinha ali. Não de forma apenas de motivação, porque eu não tem aspecto motivacional nesse contexto, tem? Não é motivacional. É olhando para dentro da pessoa mesmo. Para que ela entenda se ela realmente é o que ela quer ser, se a minha identidade, né, Rafaela? Se essa identidade realmente é minha, ou se ela está falsificada. Pelo amor de Deus, não, isso aqui não sou eu, não. Tá escrito Gustavo Martinez, mas tá com a cara do Zé da Couve-Flor? Aí. Aham. Então, há uma distorção de identidade. E a gente não pode ver mais nessa distorção. A gente tem que ter clareza dos nossos comportamentos e mais, entender o comportamento do outro. Se a gente não entender e não respeitar como ele funciona, nós vamos sofrer junto. Né? Essa é que é a verdade. E aí, Medina, anotou as informações aqui do Cassião? Anotei. E o telespectador? A Medina não quis conversar comigo hoje, Gustavo. Por que será? Como não? A gente conversou bastante. Eu fiquei Você observando. quer estar de mal de mim? Não, a Medina gosta de você. Dá o dedinho, midinho. Vamos fazer as pazes. Ela fez hoje. Vocês estão de combinação. Cassião, foi top demais essa aula que você deu aqui para nós. Trouxe não muita foi aula, clareza. não. É que assim, isso é um bate-papo, porque esse assunto ele é muito amplo. Não tem, abrangente. às vezes até não tem muitas verdades absolutas. É uma forma de pensar, de olhar, né? Não é uma
Agora, ciência exata. não é, mas os fatos estão aí. Tem muitas coisas que nós conversamos aqui que são fatos, são realidades que não tem como ir contra. Você pode até querer não olhar. Sim. Não olhar vai impactar um dia em você. Eu sempre falo, o problema do outro, um dia pode ser seu. Então toma cuidado. Parece não, esse é um problema dele. Né? Você fala assim, geração Z, esse é um problema dele. Né? É uma forma de pensar. Sim. Mas lembre-se, o problema dele um dia poderá ser seu, meu e dela. O que eu vejo assim, de tudo que a gente falou aqui hoje, Cassião, e a experiência que eu vejo no mercado de trabalho, é que assim, não que a geração anterior era melhor, nada disso daí, entendeu? Muitas vezes era uma galera que nem tinha, às vezes, tanto preparo técnico, assim, mas tinha mais consciência da realidade da vida. E eram pessoas mais resilientes, mais fortes, persistiam um pouquinho mais. E eu vejo, assim, muitos jovens mesmo, assim, que... E não estou generalizando, tá? Mas tem que se atentar a isso. Que às vezes cria essa visão ilusória e não vive um mundo real. Então, assim, não tem autorresponsabilidade, toda dor de barriga é culpa do outro, tem dificuldade de entrar nessas ambiências corporativas. Claro que, assim, não é generalizando, né? Mas, assim, vive numa bolha, assim, de uma vidinha de mídia social, entendeu? Por exemplo, já teve situações assim que eu achava bem idiota, pessoas me comparando, tipo, com Carlos Wizard. Eu falo, cara, Carlos Wizard tem 60 anos, o cara tem 3.000 escolas de inglês aí no mundo, já teve, né? Eu que tô abrindo minha primeira escola, você quer me comparar com o cara? Eu tenho que aprender com o cara, entendeu? Então, tipo assim... mas assim, eu não via que era maldade, eu via que era uma situação de... eu quero ser craque igual o Neymar. Eu já quero, entendeu? Eu quero ser jogador de futebol porque eu sou... Eles miram muito no resultado final. Eu vejo muita gente. Eu quero que fica... Eu quero ficar rico, eu quero... Mas não, e não fazem nada durante esse processo, entendeu? Não vivem a estrada, não vivem a trajetória, mira sempre no atalho para alcançar o resultado final em menos tempo, que a mídia social vende muito disso daí, né? A gente fala que é até chato ficar repetindo esses assuntos, mas faz isso que você vai ficar milionário. Pô, dentro do quarto e de cada 1 bilhão de pessoas, uma conseguiu, entendeu? Eu nunca conheci, por exemplo, ninguém que venceu na vida sem trabalhar muito, sem se dedicar muito, sem estudar muito, sem tomar muita pancada, sem saber lidar com as frustrações, sem saber lidar com os nãos, entendeu? Eu vejo que o contato que eu tive assim, com essa nova geração entrando no mercado de trabalho são pessoas que no primeiro beliscão chora, espana, não tem essa... Pessoas muito competentes, às vezes tecnicamente, corre pro YouTube. Corre pro YouTube. Então, assim... Mas se você deu o beliscão, você foi agressivo, tá? Foi agressivo. Vai preso. Deveria dar uma porrada com um porrete. Vamos pensar, vamos ser mais realistas. É isso, entendeu? Sim. As gerações, esses processos de gerações, eu sou da geração Baby Boomer, sou a primeira, onde é medido. Ela começa a ser medido a partir da Revolução Industrial, por volta de 1965, 70. Não tinha essa visão. Só que antes disso, nós tínhamos as eras da agropecuária. Antes disso, nós tínhamos a era dos caçadores, dos coletores. E tudo já tinha comportamento. Qual que é o comportamento do caçador? O comportamento do caçador é largar a mulher dentro de casa, cozinhando, limpando a casa, e o caçador sai para caçar. Caçar o quê? Caçar o alimento, para chegar na hora do almoço, entregar para ela fazer. Mas são comportamentos. E esses comportamentos existem ainda nesse mundo de hoje. Ainda existem. Tá meio embutido aí, mas tem. Você vai encontrar gente assim. Sim. Né? Mas existe. Não é nenhum crime, não tem nada errado nisso. Sim. Mas por volta de 1970, quando emerge a Revolução Industrial, que emerge os movimentos capitalistas, as metas, planejamento estratégico, as doenças da alma, tudo nasce aí. Que você falou, ansiedade, depressão, síndrome do pânico, estresse, nasce junto. É o ônus do bônus. Qual é o bônus? Competitividade. Mas sim, beleza.
Mas quanto custa isso? Custa as doenças da alma. Sim, Esse é o custo. E não é pouco, né? Quantos você ouve disso por dia? Sim, verdade. Concorda? É pouco? Não é pouco? Não, parecia pouco lá atrás. Em 1970, parecia que não era nada. Ah, não, mas isso daí... Quantas vezes você ouviu falar, a pessoa está com depressão, isso é frescura. Isso não existe. É a doença de rico. Isso não é de rico. Pô, há mais de 20 anos, a Organização Mundial da Saúde já corrobora. O Brasil é o 4º país do mundo nesse índice. Do mundo. Certo. Não é pouco, não. Então, tudo isso já existia. Tudo isso já tinha lá para trás. Aí quando começa a falar da geração dos baby boomer, geração Y, Z, começa a aparecer todas essas letras, é onde a gente começa a pegar o microscópio e aproximar mais. Que antes não precisava do microscópio. Com um binóculo bem simples, bem sem vergonha, a gente entendia tudo isso. Mas agora não, agora a gente precisa de um microscópio para entender essas gerações, como elas funcionam. E nós estamos inseridos dentro desse sistema. Se eles entraram no nosso sistema, ou nós estamos dentro do sistema dele, o que é verdade é que sistemas que não se conectam são sistemas que irão se desconectar. E cada um segue seu caminho. Né? Tem uma das leis naturais que diz: quem não contribui é eliminado. Nós já falamos dela aqui. Sim, então, assim, se aquele elemento, se os RHs não aguentam mais, estão preferindo para facilitar o momento presente e colocar um funcionário que a empresa carece dele, agora, eu contrato o cara de 50 anos, 60. Mas aí, beleza, tá fácil. Isso daí é o prazer do presente. Tá resolvido. Você pediu um funcionário para mim? Tá aí. Tá aí. Agora, qual é o ranger dos dentes? Qual é o ranger dos dentes, Cassiel? Essa é a pergunta que eu faço para vocês. Qual é o ranger dos dentes? O que nós estamos plantando para um futuro? Porque essas pessoas de 60, daqui 20 anos, não estão trabalhando mais. Sim. Concordo? Não estão Concordo. trabalhando mais. O normal é não tá. Eu estou sendo, assim, muito otimista, hein? Eu poderia falar com 70, mas estou sendo meio otimista. E aí, esse buraco? Onde fecha? E aí, Medina, gostou do bate-papo hoje? Gostei. Ele falou que não é uma aula, mas o Cassião sempre vem aqui, sempre dá uma aula, Medina. O que Você você aprendeu me diz hoje, disso? Aprendi, trouxe muitas reflexões. E, Cassião, antes da gente finalizar, aí depois você falar, Medina fecha aqui e tal, a gente pede sempre, né, Cassião, pra deixar aquela mensagem. Meu estoque de mensagem está acabando. Não, você tem o zap aí, ó, escondido aí. Não, mas foi muito importante, Foi ó, importante. de verdade mesmo, Cassião, agradeço você. Obrigada, A Cassiel. reflexão que você traz aqui. A Medina hoje não quis se comunicar comigo. Tá gravado, eu falei bastante. Depois você vai ter que entender melhor para me explicar. Eu vou ter que ter uma DR. Que Eu com já dei o você, dedinho ela mentinho. se solta aqui, ó. Mas foi bom, foi muito top. A hoje. mensagem que eu poderia passar, nós falamos um pouco no início sobre o direito de escolha que o ser humano tem. Sim. O ser humano tem direito de escolha. Mesmo sendo escolhas que a gente não aprecie. Mas é dele, né? Eu diria assim, que uma das escolhas que a gente teria que olhar com carinho são para seres humanos que vivem muito abraçado em justificativas e razão. Eu diria assim, quem se especializa em dar justificativas e sempre ter razão baseado nas suas justificativas, nunca vai ser mestre da evolução. Onde há justificativa, não há evolução. Então, pense um pouco sobre isso, porque nós estamos transformando sociedades
onde se justifica de tudo. Justificativa, justificativa, justificativa. Porém, o ser humano que está sempre justificando, ele jamais irá ao encontro da evolução. Onde há justificativa e razão, não há evolução. O que há é ilusão. Ilusão e evolução não se conversam. Que isso, hein, Medina? Tirou o zap mesmo, hein? Tirou o zap. Top demais. Tirou a carta da manga? Tirou a carta da Por manga. essa você não esperava. Eu não esperava. Mas o Cassião, ele sempre, quando ele vem aqui, ele vem inspirado. O Cassião fala bonito. Cassião... Hoje até que não tô tão inspirado, tô. Tá, Cassião. Tem dia que eu tô mais romântico, não tem? Não, você já teve dias aqui muito românticos, mas hoje você tá inspirado. E aí, Medina, nos dê a honra de olhar pra câmera, esse sorrisão bonito que você tem. Já tem dono. Mas olha pra câmera, passa a mensagem. Eu acredito muito nisso, você ter a sua identidade formada, saber quem você é, se conhecer, saber o que você permite entrar na sua vida, seja através de uma rede social, seja através da ambiência que você está. Porque você ter esse cuidado com você mesmo, você vai poder ajudar a cuidar do outro, né? E fazer algo que faça a diferença além do seu próprio ego, né? Fazer para o outro, deixar um mundo melhor para o outro. E é tudo isso que o Cássio falou, né? No trabalho que ele faz da constelação, ele entrega muito dele ali. E sim, que você participou, eu não pude participar dessa vez, mas da outra vez eu pude participar, e ser uma transformação real na vida do outro. E muitas vezes, por uma tela de celular, você não consegue gerar essa transformação. É preciso ter o contato, é preciso o olho no olho, né? Nós precisamos disso, né? Precisamos de pessoas ao nosso lado. E eu acho que falta isso. As pessoas estão cada vez mais frias, mais distantes, e nós precisamos do calor humano. Eu fiquei assustada dele falar aqui sobre a sexualidade, porque 18 anos, gente, né? Flor da pele, né? Então, é assustador isso. Então, a gente tem que acordar para essa realidade que nós vivemos hoje. E começar a cuidar tanto da parte emocional, interna, mas saber blindar a nossa mente do que pode entrar, né? E daquilo que a gente está levando para o outro. Porque o que nós estamos fazendo aqui, nós estamos se servindo algo, né? Então, tem que ser bom para o outro também. Então, acho que a mentalidade hoje seria essa, o que eu vou deixar para o outro, porque o caminho que está se tornando aí é sombrio, é assustador de ver, sabe? Eu me preocupo com o Davi, por exemplo, o que passa na cabeça dele? Porque antes a gente recebia dos nossos pais, da escola, a escola tinha um formato ali, a gente recebia, mas hoje a gente recebe informação o tempo todo, e é muita informação. Hoje mesmo o Samuca apresentou um rapaz que ele está seguindo, eu nunca ouvi falar, mas ele conhece, deve ter milhões de pessoas que conhecem essa pessoa. Então, assim, qual é a mensagem que essa pessoa está levando, né? E se você é um mensageiro, qual a mensagem que você está deixando? Eu acho que isso é importante a gente se preocupar, porque o que você joga na rede social, quanto tempo isso vai durar? Vai perdurar, não é verdade? Antigamente era só aqui, ó, só no livro. Você fazia uma mensagem para eternizar, você deixava num livro. Hoje é rede social, né? Então, e não vai ser queimado, vai estar aí, vai estar salvo em algum lugar. Alguém vai ter acesso a isso. O importante não é a quantidade. O importante é o reforço de uma quantidade menor, mas que geralmente irá deixar um legado para a sociedade, né? Com conteúdo, exato, com informação e com realidade de transformação. Então, conversa jogada ao léu, nós temos muitas por sim, aí. Em quantidades, 1 milhão, 10 milhões, 100 milhões, né? Mas a gente tem que entender que isso também é um negócio, né? Sim. E esse conteúdo que a gente gera aqui é a realidade que nós vivemos hoje. Sim. Mas imagina, daqui 10 anos o Davi pode ter acesso a esse conteúdo e ser uma outra realidade. E qual vai ser essa realidade? O que o pessoal vai estar consumindo nessa era? É isso que eu me questiono às vezes, sabe? Eu fico aqui refletindo em tudo que ele fala, mas é algo que, poxa, qual o impacto de tudo isso? Entende? É uma semente que a gente coloca aqui hoje, mas tem centenas de sementes que estão sendo jogadas na internet que você fala, para que isso? Né? Por que uma pessoa tem um comportamento de ser um cachorro? Não. É o trigo ou o joio? Exato.
Então, assim, mas aí você vai lá e se você não percebeu o que você está consumindo, o que você está colocando para dentro de você, você vai ver que é um monte de coisas e que passa o seu tempo. Você fala, nossa, mas passou 1 hora que eu tô aqui e eu tô vendo isso? Não, sabe assim? Acorde para aquilo que você está consumindo. Consuma coisas que realmente vai transformar você, vai mudar você para algo bom. Porque senão você vai, daqui a pouco você está regredindo, você está evoluindo. E aquilo que não contribui É eliminado. é eliminado. Curte, comenta, compartilha e nos siga nas redes sociais. Valeu! Fala pessoal, aqui é o Gustavo Martinez e eu tô gravando esse vídeo porque eu tenho uma mensagem muito especial para você. É sobre o meu livro Princípios Poderosos para Recomeçar. Nesse livro eu compartilho muitos princípios e estratégias de pessoas que passaram pelo deserto, pelo fundo do poço, mas desse cenário adverso construíram a sua melhor versão, os seus maiores resultados. Esse livro ele conta com o prefácio do Oscar Schmidt, é um livro com foco em autoajuda, desenvolvimento pessoal, traz uma mensagem bíblica, traz mensagem de esperança e tá estourado em venda. Eu tenho certeza que se você se permitir aplicar esses princípios na sua vida, você vai transformar seus pensamentos, suas atitudes e como consequência seus resultados. Você encontra esse livro no link abaixo e nas principais livrarias do nosso país. Grande abraço, recomeçar, fundo do poço não é o seu lugar. Valeu!